Olá, professor Ney Rosauro aqui e hoje eu vou falar sobre composição, como eu componho, edição de partituras e outras ideias. Eu nasci no Rio de Janeiro e fui bem cedo para Porto Alegre. Na minha casa tinha muita música na infância e assim as primeiras músicas que eu me lembro eram o Concerto de Violino do Tchaikovsky. Escutei muito essa música. O primeiro compositor que me chamou a atenção foi João Gilberto, quando apareceu com a Bossa Nova, a minha irmã escutava. Mas o que eu realmente gostei foi em 64, quando eu conheci os Beatles. Realmente aquilo mudou a minha vida. E como todo adolescente na época, a gente queria ser igual a Lennon McCartney, que eles foram os primeiros artistas que começaram a compor as suas próprias músicas. Então eu tinha um amigo meu, Paulinho Bufara, ele fazia letras e eu, assim que comecei a aprender violão, os primeiros acordes, já comecei a compor. Então, composição foi uma coisa muito intuitiva que me acompanhou por toda a vida. Me acompanhou e me acompanha por toda a vida. Depois, por muitos anos, eu fui guitarrista e contrabaixista em bandas de rock, bandas de MPB. Toquei em festas, toquei em casas noturnas. E até que em 70 eu fui para Brasília. E em Brasília eu fui para a UNB estudar composição e regência. No curso de composição e regência da UNB, a parte de composição foi interessante para mim, mas foi um negócio que não tocou no meu coração, porque era muito música moderna, muito música experimental. Eu, como já vim de uma linguagem mais tonal, eu queria escrever coisas mais tonais, mais rítmicas, mas não podia, tinha sempre que ficar naquela linha contemporânea, aquela linha avant-garde. Gostei mais da parte de regência. Eu fiquei assistente do professor de regência, inclusive comecei a escrever obras e arranjos para o coro da UNB. No meu último ano da UNB, eu fui fazer um curso de verão na escola de música, fui estudar contrabaixo. E nesse curso de verão eu conheci o professor Luiz Anunciação. Ele tinha ido lá dar aulas e trouxe uma marimba e um vibrafone. Quando eu vi esses instrumentos, eu fiquei realmente, foi uma paixão à primeira vista. E resolvi que a partir daquele momento eu ia começar a estudar percussão. Então nos próximos 2 anos eu fui ao Rio regularmente, todos os meses, para ter aulas de percussão com o professor Luiz Anunciação. No final de 2 anos, eu consegui uma bolsa e fui estudar na Alemanha com o professor Fink. Quando aluno na Alemanha, os meus amigos me perguntavam, toca aí na marimba uma música brasileira? Eu falei, não toco. Por quê? Porque nenhum outro compositor tinha escrito naquela época. Eu acho que a única obra de marimba era talvez a suíte de xilofone do Oswaldo Lacerda, que eu já havia tocado. Então eu pensei o seguinte, já que o pessoal quer escutar música brasileira, eu vou começar a compor. E eu também estava começando com 4 baquetas, queria desenvolver os rulos, oitavas. Então eu pensei, vou escrever uma música que ao mesmo tempo é brasileira, vai cantar o meu país, e ao mesmo tempo vai me ajudar a evoluir a técnica. Essa primeira música foi a Suíte Popular Brasileira. Depois, as próximas obras que eu transcrevi o meu prelúdio número 1 para guitarra, que hoje é o meu prelúdio número 1 para marimba, e depois transcrevi o Choro Baquiano, o prelúdio número 2, isso eram obras originalmente para o violão. Então eu gostei e fui cada vez escrevendo mais. Quando eu voltei para o Brasil, eu trouxe um repertório, trouxe um John Cage, Stockhausen, música moderna. Comecei a tocar em Brasília e vi que o pessoal não queria, não entendia, não estava muito nessa.
Então eu comecei cada vez a escrever mais e procurar o meu repertório, um repertório brasileiro. E também eu comecei a viajar para a Alemanha, para os Estados Unidos, e não tinha sentido eu viajar para a Alemanha, para os Estados Unidos e tocar Keiko Abe e tocar Gordon Stone. Então tem que tocar as músicas brasileiras. Comecei a aumentar meu repertório, fazer arranjos de Villa-Lobos e outros compositores brasileiros. Em 1985 eu voltei para a Alemanha para fazer o meu mestrado em percussão. Então, durante o bacharelado, eu tinha tocado como peça final o concerto de Paul Creston, que é um concerto mais de 2 baquetas. E naquela época não existiam muitos concertos de marimba. Tinha o Darius Milhaud, que não é um concerto idiomático para marimba. Basicamente é um concerto de piano adaptado para marimba. Tinha o Kurka e o Basta, que são concertos mais ou menos. Então, na época, eu pensei, vou escrever um concerto que tem essas técnicas modernas de marimba. O que é? Rulos independentes, independência das mãos, a alternância de baquetas. Então, fiz mais ou menos um esquema do que seria importante, uma técnica nova que os outros concertos não tinham. Então eu escrevi o meu primeiro concerto, concerto número 1 de marimba, que foi o meu concerto que eu toquei na prova final de mestrado. Esse concerto, depois eu fui na Alemanha, na feira de Frankfurt, depois fui para Paisley e queria muito editar esse concerto. Eu ofereci para várias editoras e nenhum se interessou. Eles falaram, esse concerto é muito tonal, você é brasileiro, escreve um samba, a gente vai editar. Então eu pensei, poxa, a minha vida como compositor acabou, eu queria muito editar, não consegui. Então eu pensei o seguinte, não, quer saber de uma coisa? Dane-se, eu gosto desse concerto, exatamente a minha estética. Eu vou manter isso, quem gostar, gosta, quem não gostar, não goste. Então o concerto ficou mais ou menos parado, eu toquei algumas vezes, mas depois de um ano cheguei uma carta da Eveline Glennie, que hoje é a maior percussionista do mundo. Na época ela estava começando carreira, me escreveu à mão, dizendo, você soube que você é um compositor brasileiro, gostaria de tocar suas obras. Eu mandei para ela o concerto de marimba, mandei para ela 2 peças de percussão múltipla, cenas ameríndias, a brasiliana para marimba e instrumentos de madeira e a Eldorado para vibrafone e instrumentos de metal. Depois não ouvi mais da Eveline Glennie, mas depois de um ano chegou para mim um contrato da London BBC dizendo nós vamos fazer uma carreira, vamos começar fazendo um vídeo e apresentar a Eveline como solista, e a Eveline começou a carreira com os carros-chefes dela, era o meu concerto de marimba, a brasiliana e o Eldorado. E isso me abriu muito as portas do mundo inteiro. Também para mim serviu uma boa lição, porque eu pensei na época que não deu certo, pensei em trocar estilo, pensei tudo deu errado. Mas não, o que aconteceu depois? Eu próprio criei minha própria publisher, minha própria companhia, comecei a editar minhas partituras. No começo editava à mão mesmo, vendia para o Steve Weiss, para o Herbert Brand na Alemanha, Komaki no Japão. Depois começou a dar certo, comecei a imprimir as músicas. E fundei, que muitos anos foi uma fantasia, a própria Percussão Brasil. Só depois eu fui registrar ela como firma. E isso foi a melhor coisa que eu fiz, porque até hoje eu tenho direito das minhas músicas e tenho todo o controle. Muitas vezes eu mesmo tive outras obras que eu deixei outras companhias publicar minhas músicas. Mas é bom para o currículo que foi publicado nos Estados Unidos, na Alemanha, mas não é um bom deal, good deal. Por quê? Porque eles ficam dono da sua obra. Se você quiser a sua obra, você tem que comprar deles. Se você quiser fazer um arranjo da sua obra, você tem que pedir permissão para eles. Então, eu fundando a própria percussão foi assim a melhor coisa que eu fiz para ter controle das músicas e também para a divulgação dessas músicas. Uma outra coisa que eu fui pioneiro também,
que foi logo que eu fiz o concerto de marimba, original para orquestra de cordas. Eu fiz uma redução para piano, depois eu fiz um arranjo para conjunto de percussão, depois um arranjo para banda. Até isso não existia, nenhum outro concerto tinha isso. Eu pensei, o aluno vai ficar vários meses estudando esse concerto e nunca vai ter oportunidade de tocar com uma orquestra. Então que toque com conjunto de percussão, com piano ou com banda. Isso na época até muitas pessoas me criticaram, falaram, não pode ser, se é para orquestra, só para orquestra. Mas hoje em dia, coisa mais normal, qualquer concerto de marimba, de vibrafone que aparece por aí, já tem versão para todos os outros instrumentos. Uma boa dica que eu posso dar para vocês é, se vocês quiserem compor, componham para o instrumento que vocês tocam. Porque isso é a melhor forma. À medida que você compor, você vai lá e experimenta, depois você toca para os seus amigos, você vai ver o resultado. Muitas vezes, se você compor para outros instrumentos, talvez você não vai conseguir pessoas para tocarem a sua música. Ou se tocarem, não vão ensaiar, vão ler rapidinho, você não vai ter uma noção. Então, componha para o seu instrumento. Se você gosta de marimba, componha uma peça para marimba. Depois a peça, talvez a próxima peça, marimba e flauta, vai acrescentando aos poucos. Mas instrumentos que você tem a possibilidade de tocar e ouvir o resultado final da peça. Como eu componho? Eu jamais pego uma folha branca de papel e digo, agora eu vou compor, que venham as ideias. Não é assim que funciona. Para mim, composição é um processo intelectual que começa aos poucos e a música vai se formando dentro da cabeça e só quando a música está pronta eu ponho no papel. Penso que na composição tem dois momentos. O primeiro é a inspiração e o outro é a transpiração. Como assim? Vamos discutir sobre a inspiração. Inspiração pode ser o seguinte, você está tocando um instrumento e dá uma improvisada e aparece uma melodia boa ou aparece uma harmonia boa, uma sequência de acordes. Isso pode ser o começo de uma composição. Uma vez que você tenha um pedaço dessa composição, daí você segue pensando nela. Ou vamos dizer, se não tem mais ideias, esquece, vai passear na rua ou fica pensando na composição, pensa, eu já tenho esse tema, o que pode acontecer depois? Vai tentando formar na cabeça. Se já tem uma ideia, volta para o instrumento e toca. Vai aos poucos e assim a música vai, vamos dizer, tomando forma. Outra coisa que para mim também é muito importante é o seguinte, sonhos. Tem muitas músicas que eu sonho com a melodia. Por exemplo, concerto de marimba. Acordei um domingo de manhã com essa música na cabeça. O que eu fiz? Era em três. Em três. Daí eu resolvi. Dei uma mexida. Em vez de ser sempre três, 3 e 2. Entende? Dei uma mexidinha para ficar um pouquinho mais interessante. O meu segundo concerto de vibrafone, o terceiro movimento chama Num Sonho, In a Dream. Eu estava no quarto do hotel no meio de uma turnê e me veio a harmonia, me veio a melodia inteira. Eu fui para o banheiro com o meu celular e gravei a música para não esquecer. E fui dormir, e dali a pouco veio a segunda parte, voltei para o banheiro, gravei a música, e a minha mulher até disse, Ney, o que é isso? Tá louco? Tá aí cantando sozinho no banheiro às 4 da manhã. Mas é assim quando acontece. E uma coisa importantíssima é o seguinte para vocês, quando você tem um tema, ou se você tem um sonho, você tem que escrever esse tema, porque a gente esquece muito fácil. Vem em poucas horas, se você tem um sonho e de manhã você já acorda ele e não vai lembrar mais o sonho. Então é importante escrever. Eu tenho vários cadernos
com anotações que até hoje em dia, quando eu faço uma música nova, se eu preciso temas, eu vou lá e me lembro desses temas. Hoje em dia já temos tempos modernos, a gente tem o gravador no celular. Então, isso, basicamente, em vez de anotar na música, eu tenho usado muito o gravador como registro dos temas para não esquecer. Depois que você já tiver o primeiro tema, o segundo tema, já tiver mais ou menos a música na cabeça, é hora de escrever a música. Se você quer compor, você tem que ter uma partitura finalizada. Está aqui, concreto, algo concreto. Isso é importantíssimo, porque à medida que você começar a escrever música, primeiro, tem várias possibilidades de você fazer a melodia. Cada vez que você toca, você faz a melodia um pouco diferente. Mas não, você tem que estabelecer uma melodia que vai ser a melodia final, ou uma harmonia que vai ser a final. Então é muito importante você ter a partitura pronta. Depois que tiver a partitura pronta, tenta tocar ela ao vivo, para ver se dá para tocar no tempo, se tem nota demais, e ver o que está bom ou não, para fazer alguma revisão. Depois que você tocar, revisar e tocar talvez outra vez, daí sim você pode considerar a música acabada. Uma coisa que é muito importante, que me ajudou muito, é o seguinte: análise. Então eu estudei na universidade, estudei análise, a gente analisou sonatas de Mozart, de piano, sinfonias de Haydn, ou mesmo pegar uma música da Keiko Abe, uma música do Gordon Stout, que você gosta, analisar a melodia, o desenvolvimento, a forma dela. Isso tudo vai lhe dar muito material para você fazer a sua própria composição. Para acabar esse vídeo, eu gostaria de fazer as últimas considerações. Se você já compõe, ou se você quiser começar a compor, o importante é você estudar. O estudo que com o tempo vai fazer as suas composições ficarem melhores. Então, se você gosta de música tonal, aprenda a harmonia. Muitas vezes uma música com poucos acordes, você pode costurar uma colcha harmônica que vai enriquecer muito essa música. Ou se você gosta mais de música contemporânea, estude dodecafonismo, serialismo, mas o estudo é muito importante para a qualidade das suas composições ao longo do tempo. E o último conselho que eu vou lhe dar é o seguinte: se você me pedisse um conselho, esse é o conselho que eu dou para as pessoas. É o seguinte: acabe os projetos que você começou. Muitas pessoas começam a compor uma música, não acabam, começam a estudar uma música, não acabam, fazem uma poesia, não acabam. Não, importantíssimo é tudo que você começou, você ser capaz de acabar. Eu, como aluno, nunca fui o melhor da minha classe, mas de repente a minha carreira deu melhor do que muitos dos meus colegas. Por quê? Porque eu sempre fui organizado, sempre acabei meus projetos. Comecei um método, acabei, comecei uma música, acabei, comecei um concerto, acabei. Então, essa constância de você começar e acabar é importantíssima. Por isso, se você quiser compor, comece a fazer uma música e vai até o fim. Mas acabe, faça a partitura. Daí você vai poder ter uma noção do que ficou bom, o que não ficou bom, o que pode ser melhor. Daí você faz a próxima música, acabe a próxima música. Então, esse, para mim, é o melhor conselho que eu posso dar para vocês. No mais, fica aqui o convite de vocês fazerem as suas próprias composições e entrar nesse mundo belíssimo que é a composição, que para mim é o que mais assim me completa como músico e até eu vou dizer como ser humano também.